Fala aí, turma, mais um vídeo por aqui no nosso YouTube, nesse friozão da Serra Gaúcha. Vamos embora. Hoje a gente vai ter um exercício meio complicado para a maioria por aqui, tá? Que é basicamente um exercício de negar um cliente dentro do seu negócio. Mas não é qualquer tipo de cliente, é um cliente barato, né? Todo mundo que está no digital há minimamente um pouco mais de tempo sabe que cliente barato, cara, é só dor de cabeça, velho. Só dor de cabeça, né? E aqui eu vou abrir o conteúdo da gente falando sobre um fato legal aqui sobre a minha jornada, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Cauê Novaes, estou aqui há 7 anos dentro do digital e tenho uma agência também há todo esse tempo. Eu também fundei 2 anos e meio atrás uma aceleradora de outros donos de agência e mentores dentro do mercado chamada Pantera Scale, que é o nosso processo de educação aqui dentro do mercado, tá? Onde a gente tem mentorias, consultorias e tudo mais. A gente já atendeu mais de 250 donos de agências e mentores a crescerem para acima de 100 mil de faturamento por mês. E hoje a gente vai falar um pouco mais, inclusive, sobre o que é que a gente ensina lá, né, e tudo mais. Mas um dos pontos cruciais aqui é vender caro. Esse vídeo aqui vai servir principalmente para você que tem agência, tá? Então, pô, você tem agência lá de tráfego, social media, né, de design, de IA, que está bem alta hoje, tem vários alunos ali que trabalham com implementação de IA. Ponto crucial, teu cliente, ele custa muito, muito, muito caro, ou seja, ter esse cliente barato dentro da tua operação, ele custa muito, tá? E aí, falando em relação ao que eu falei ali um pouco mais cedo, que era um pouco da minha experiência, cara, por volta de 2002, 2022, né, eu tinha ali por volta dos meus 13 clientes ativos, 13, 14 clientes ativos, tá? Isso comecinho do ano, meio do ano ali aproximadamente. A gente estava faturando por volta de uns 10 pau ali, sendo meio bem resumido aqui. Qual que era o grande problema? Cara, se a gente faz uma conta aí de clientes ativos versus a relação de faturamento, a gente está falando de ticket médio bem baixo. Tinha cliente 800, 900, 1.000, 1.200, 1.500, enfim, era meio variado, mas a média era um pouco mais baixa, né? E aí, cara, eu achava que eu estava crescendo o faturamento do negócio, porque a gente vinha crescendo mês a mês, colocando os clientes novos e tudo mais. Mas quando a gente olhava para o faturamento, não estava mudando muito. E quando a gente olhar para outra coisa, que era o meu tempo alocado no negócio, também não estava dando certo. E agora eu vou te mostrar como é que foi esse processo de sair dessa época de 13, 14 clientes, sabendo que no começo do ano eu tinha começado com 4 clientes ativos, para nesse mesmo ano ter concluído o ano com 40 e poucos clientes ativos ali na base, e hoje a gente tem 70, 80 clientes ativos aqui dentro do nosso negócio hoje em dia, tá? Então, hora de entender o que é esse prejuízo disfarçado que está prendendo o teu faturamento de chegar no próximo passo, talvez nesse 100 mil de faturamento, que certamente deve ser uma meta aí dentro do teu negócio, tá? Você já deve ter sentido isso daqui, que o cliente que paga menos é o que mais te liga fora de hora, mais questiona cada entrega que tu faz, mais atrasa o pagamento e mais rápido vai embora, né? E ainda vai embora reclamando. É aquele cara que dá churn em 2, 3 meses, às vezes no primeiro mês. E o pior, né? Você acha que o problema é ele, mas a gente nunca pode olhar para o problema do outro e encarar isso como um beleza, ele venceu e o mercado é assim. A gente tem que entender o que é que a gente pode mudar para ver como é que a gente consegue melhorar ali o nosso negócio, né? E o problema não é ele, é uma conta básica que às vezes tu nunca fez aí dentro da tua operação, tá? O faturamento tu consegue enxergar, porque tu tem que fazer um balanço básico de entrada e saída dentro do teu negócio. Só que o custo escondido do cliente barato, você acaba não olhando. E é isso que a gente vai fazer exatamente agora como uma conta aqui junto, tá? Cara, esse teu cliente, ele paga ali, vamos colocar R$ 800 ali, que era o que eu cobrava nessa época, inclusive, né? Tá falando de 2022, 4 anos atrás, né? Ele consome as tuas horas, as horas do teu time, se tu tiver ali. Tem um retrabalho, reunião extra, esse cara te ligando, às vezes, para resolver alguma coisa toda hora, te enchendo o saco. O custo de oportunidade, porque ele está em um local onde outro cliente que paga mais caro poderia estar. Então, na verdade, você está com prejuízo com esse cliente. Porque você está gastando mais tempo, e teu tempo tem um custo, e no final das contas você está ficando no negativo ali quando a gente faz esse panorama, né? Todo cliente barato, ele culpa a cadeira de um cliente caro. Não é sobre o que ele paga, é sobre quem não entra porque ele está ali. Mas, Cauê, beleza. Eu tô com esse cliente barato aqui. O que é que eu faria já de cara para subir esse meu ticket médio e começar a cobrar 3, 4, até 5 mil ali de FII mensal, né? Para quem não sabe o que é FII mensal, é mensalidade, né? Primeira coisa que eu fiquei muito preso no passado é, cara, nessa época aí eu tinha escritório físico
na minha cidade natal. Eu tinha um escritório físico ali no centro, né, e tudo mais, pagava lá aluguel. Eu achava que eu iria crescer a minha agência na região. Eu acho que esse daqui é uma das coisas que eu mais vejo o pessoal falando ali quando eu tiro um tempo para fazer sessão estratégica e tudo mais, tá? Analisar o cenário de outras pessoas, fazer direcionamento, dar consultoria. Muita gente acha que a escala do negócio ela é 100% regional. E na maioria dos casos, essa escala não é regional, mas sim a nível Brasil, a nível nacional. Às vezes, para esse teu cliente, que você está aí chorando, se matando para cobrar R$ 1.500 dele, pode chegar outro cliente de fora que te paga 5 mil e ainda acha barato, cara. Eu nasci em uma cidade com 38, 40 mil habitantes ali, né, em média. Eu achava que eu iria crescer dentro dessa cidade, só que não, as pessoas lá não tinham nem visão de marketing ainda em relação ao que eu fazia. Então, uma das primeiras coisas que eu faria aqui, cara, e eu acataria muito esse conselho se eu tivesse recebido antes, é olhar a nível Brasil o quanto antes. Não tem problema nenhum você ter espaço físico e tudo mais, tá? Eu amava essa época aí, era uma época muito boa, talvez futuramente a gente pode até pensar em alguma coisa, tá? Mas nessa época, eu achava que a escala era viria regional. Isso não é uma verdade, cara. Você precisa de volume, e volume você vai achar fora da sua cidade. E isso é meio comum em grande parte das cidades, né? Principalmente se você não mora em uma super capital da vida. Normalmente esse cara ele valoriza muito quem é de fora, né, e não quem é de dentro. Então, primeira coisa, olhe para fora do teu estado e cidade também, né? Até porque aqui a gente tem uma matemática muito simples, tá? Esse teu cliente que paga 800, R$ 1.000, 1.500, ele questiona tudo que tu faz, ele questiona o valor, né, para poder te pagar. Ele encara isso como custo, ele quer tudo para ontem, ele é super ansioso ali, quer o tempo todo a demanda no momento dele, né, no horário dele, pela noite ele te liga, te enche o saco. Ele vê isso como custo, não como investimento, de fato. Ele tem um LTV muito baixo, por exemplo, nessa época eu tinha um LTV curtíssimo. Se o cara ficasse 3 meses comigo, era muito, tá? Não te indica também para ninguém. Enquanto um cliente, todo mundo chama de cliente high ticket, né? Só que, porra, um cliente que te paga caro e já era. Ele confia no processo. Uma das primeiras coisas é porque ele não é liso, tá? Esse daqui é o ponto crucial da coisa. Vou falar também como é que tu chega nesse cara que paga um pouco mais caro. Porque ele confia no processo. Por quê? Porque ele já tem um investimento de mídia, de marketing, separado dentro do caixa, da receita dele, do fluxo de caixa dele, diário mensal. Né? Então ele respeita os prazos, ele te respeita como outro empresário, ele te vê como sócio, ele fica 18 meses para mais dentro do teu negócio, fica um ano e meio, 2. Eu tenho um cliente aqui, por exemplo, de 5 anos, cara. Ele também te indica para outras empresárias que têm o mesmo perfil que ele. Aqui entra um ponto muito crucial. Mas, Cauê, eu quero vender, cara. Eu quero vender porque eu estou precisando de faturamento agora, eu preciso ter grana, eu preciso de receita. Cara, eu sei que você precisa, eu também precisava nessa época. É porque ninguém demite os clientes do nada, né? Chega uma terça-feira, pô, vou tirar todo mundo que me paga pouco aqui, e é isso, e não vai fazer falta. Claro que vai fazer falta, né? Só que aqui que entra um ponto bem legal, tá? E o porquê tu deve negar o teu próximo cliente. Eu te dei alguns motivos aqui, fora encheção de saco, você já deve estar com o saco bem cheio, senão nem teria clicado nesse vídeo aqui. Mas um dos pontos cruciais ali é a tua comunicação que deve ser melhorada, tá? Quando você entra nesse limbo de atender cliente que te paga pouco, você fica sempre meio que mendigando para esse cliente, né? Em uma cadeira abaixo, num degrau abaixo ali de tratativa com esse cara. Esse cara ele tem que te observar como um igual, como um parceiro estratégico. Como se de fato a parceria fosse 50-50, 50% do lado dele, 50% do teu lado. Só que aqui entra o grande ponto, tá? Eu vou trazer o seguinte exemplo. Vamos supor que o Zezinho, ele tem lá uma agência de tráfego pago. O Zezinho, ele vai começar a investir em tráfego nos funis dele ali para poder colocar o quê? Poder colocar cliente para dentro. Provavelmente você já deve ter feito essa tentativa ou está tentando nesse momento. E aí o Zezinho, ele fala o que dentro da promessa dele? Eu te gero mais lead, te gero mais oportunidades aí dentro do teu negócio. Vamos supor que ele é nichado para imobiliária, como sou eu, inclusive, né? Sou nichado para imobiliária todo esse tempo. Só que, cara, quando ele vai ver ali o resultado dentro do CRM dele, só tá chegando lead ruim, só tá chegando lead liso, né, de fato. Ou por que isso está acontecendo, como é que resolve? Primeira coisa é porque o Zezinho tem essa agência de tráfego, ele está falando sobre uma dor, tá com a promessa que a sardinha tem. A gente tem dois tipos de clientes, tá? A sardinha e o tubarão.
A sardinha é aquele cliente que ele ainda não tem nem financeiro e nem nível de consciência para poder comprar de você. O tubarão é aquele cara que paga fácil, que paga à vista, por exemplo, paga 6 meses adiantado, paga 3 meses adiantado, o ano adiantado. Esse é o tubarão. É isso que a gente tem que focar, né? No tubarão, não na sardinha. Mas, Cauê, como é que eu resolvo isso daqui na prática, né? Como é que eu resolvo isso daqui dentro da minha operação para que eu consiga captar esse tipo de cliente? Primeira coisa, cara, você está falando lá que tu gera oportunidade, gera lead. Quem tem mais essa dor? A sardinha ou o tubarão? A sardinha. Ele está começando agora. Ele está precisando de grana para ontem, né? Ele está desesperado. O cara que é tubarão, ele já resolveu esse problema. Ele quer ampliar o negócio. Ele não quer crescer do zero. Ampliar não é criar a partir do zero. Ampliar é crescer o já existente, cara. Crescer o que já existe. Ou seja, o negócio já é existente, já está faturando 50, 100 mil de faturamento por mês, 200 às vezes, você vai entrar lá para adicionar 10% a mais, 20%, até mais do que isso, dependendo do caso, de faturamento adicional no negócio do cara. Ou seja, não é o cara que ele vende 10 mil todo mês, ele precisa do teu serviço para faturar 10 mil no próximo mês de novo. São raros os casos. Então, quando a gente fala ali de gerar oportunidade, gerar lead, a sardinha ela tem mais interesse nisso do que o tubarão. Você precisa anunciar sobre uma dor, ter uma promessa que seja uma dor somente do tubarão. Porque quando você fala lá sobre gerar lead, gerar oportunidade, só quem vai clicar é quem tem mais aquela dor, que é a sardinha. Você precisa ter uma dor que só o tubarão tenha, que não seja uma intersecção entre a sardinha e o tubarão, seja só uma dor do tubarão exclusivamente. Aqui que está o grande pulo do gato, tá? Tu precisa ter uma promessa focada só nesse tipo de cliente. Vamos colocar, se tu tá faturando 100 mil por mês, tu clicaria nesse teu anúncio? É bom fazer esse tipo de exercício. Faça esse cliente oculto, né, interno com você mesmo aí. Porra, tu clicaria nesse anúncio? Provavelmente não, né? Porque tu já tá com aquele problema resolvido. Tu precisa de uma empresa de ampliação de resultado. Enfim, acho que o exemplo ficou um pouco claro aí para vocês, né? O filtro que eu uso hoje, cara, tu precisa de um preço mínimo inegociável. Abaixo dele você não atende nem confia. Porque começa daqui, começa de posicionamento interno, né? Você com você, cara, não atendo, eu não cobro menos que isso. É o primeiro passo, tá? Perfil antes de proposta. Se o lead já pechincha no primeiro contato, ele nunca vai te ver como sócio. De cara, quando algum cliente chega nesse tipo de perfil, eu já costumo dar uma cortada de cara, tá? Novamente, você vender para o cliente que não tem grana, é pedir esmola para dois. Né? Terceiro ponto, uma vaga por vez. Cada cadeira é ocupada por cliente barato. É um caro que não coube dentro do teu negócio. Então, escolha quem exatamente vai entrar dentro da tua operação, tá? Para você não acabar enchendo a tua operação, tomando o teu tempo. Você poderia estar usando esse mesmo tempo para focar, fazer uma promessa melhor, para fazer uma oferta melhor, melhorar teu funil, vender para cara caro. Enquanto isso, você está aí entregando um puta serviço para um cara que te paga 500 conto, 800, R$ 1.000, que seja, tá? Agência boa não é que tem mais cliente, é que tem os clientes certos. E ainda te devolve o tempo para viver aquilo que tu construiu. Aqui que é o ponto crucial, né? Até porque a gente entrou no digital não para, porra, só ficar aqui andando em círculo, faturar 10, 20 contos, sobrar 2 ali pro teu bolso, e aí você ficar isso. E aí o cara não tem tempo para nada, né? E aí, mesmo se for o caso, pô, não tem tempo para nada, mas pelo menos, porra, cobra caro, né? Se valoriza mesmo. Isso daqui é super importante, tá? Então, para de vender barato, começa a vender certo, para a pessoa certa, né? Então, se essa conta te incomodou, é porque ela é sua, tá? O sistema para virar esse jogo tá te esperando no link da descrição desse vídeo. Eu tenho um programa de acompanhamento chamado Pantera Scale, tá? Onde a gente guia negócios do zero para mais de 100 mil de faturamento mensal ali dentro de suas agências. É o nosso foco principal aqui dentro do nosso negócio, tá? Faço isso há 2 anos e meio, tenho uma agência há 7. Se for do teu interesse, me segue lá no meu Instagram, @ocauenovaes, e se quiser ainda se aprofundar um pouco mais dentro da minha metodologia, clica nesse link de aplicação que está aqui embaixo, entende um pouco mais, bate papo comigo ou com algum consultor aqui do meu negócio, certamente a gente pode acabar te ajudando nesse teu momento de escala aí da tua operação, tá? Tamo junto demais, a gente se vê com certeza em um próximo vídeo. É só o começo, é o aço. Vamos embora para cima. Tamo junto, time.